Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo no nosso canal Notícias do Fogão, sobre tudo envolvendo o Botafogo de Futebol Regatas. Tem Seleção Brasileira, tem Botafogo e os próximos jogos, tem aí notícia que não tenho muita confiança nela, sobre Luiz Henrique e Igor Jesus poderem ir, quem sabe pro Lyon, se não ganhar Libertadores. Tem o Cajuru falando que o Luiz Henrique foi envolvido na história do Paquetá, meio que de inocente. Botaram ele numa barca furada, né? Tudo isso aqui agora, mas antes, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e vamos embora pro vídeo, rapaziada. Para falar de algo bom na seleção, eu vou destacar o Luiz Henrique. Porque acho, cara, assim, pra mim ele é o grande nome dessas duas partidas, né? Pelos gols que fez. Sem ser titular em nenhuma delas. Sem ser titular em nenhuma delas. Ele entra nos dois jogos, ele faz 2 belos gols, ele dá uma assistência importante pro gol do Andrés. Então, eu acho que é o cara que, olhando para uma posição em que o Brasil tem vários jogadores, né? Para atuarem abertos ali pela direita. O próprio Savinho não foi mal, acho que nos jogos, mas olhando para os caras, né? O Estevão que não foi convocado porque estava machucado, você tem vários caras para jogar por ali, o Rafinha hoje jogando centralizado, mas o Luiz Henrique entra e acho que ganha muitos pontos nessa disputa por uma titularidade da seleção brasileira. Por que o Jean Oddi e o Paulo Calçade colocam o Luiz Henrique como o melhor jogador do Brasil nessas duas partidas, nessa dobradinha de data FIFA, e você tem outro escolhido, que é o Savinho, titular do Brasil nos 2 jogos, mas em branco. Savinho não balançou as redes. Primeiro, boa noite a você, Plihal, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Luiz Henrique seria o meu segundo. Exatamente porque o Luiz Henrique foi titular contra o Equador e não fez um grande jogo. E para mim, o Savinho, nos momentos mais difíceis da seleção brasileira, principalmente no jogo anterior contra o Chile, foi o cara que conseguia clarear alguma coisa numa seleção que enfrentou uma seleção... pro Igor no gol do Brasil, do primeiro gol do Brasil. E quando o Brasil não criava nada, é bola nele, e aí o Galdames, o lateral chileno, sofria até dizer chega, cavou amarelo, tirou o lateral do jogo porque o lateral ia acabar sendo expulso, e eram 3 jogadores cercando, e ele construía, e ele ajudava a marcar, contra, repito, uma seleção muito fraca. E hoje eu acho que ele jogou de novo muito bem. Inclusive, eu acho que o Luiz Henrique, isso não diminui nada, absolutamente nada, o que o Luiz Henrique fez hoje. Ele entra numa situação mais confortável que, por exemplo, no jogo anterior, quando ele entrou e resolveu o jogo, né? Contra um Chile que já saía mais, porque o Chile, na condição dele de penúltimo colocado na última partida, o Chile precisava conseguir pontos atuando contra o Brasil dentro de casa. E o Chile saiu um pouquinho mais para o jogo, isso deu um pouquinho mais de espaço e o Luiz Henrique soube aproveitar. Então eu acho que esses, para mim, o Savinho e o Luiz Henrique são os grandes vencedores dessa data FIFA, que para mim tem uma coisa muito curiosa que eu acho que vale a reflexão. O Dorival começa a montar a seleção em cima dos seus melhores jogadores. Então, Vini Júnior, Rodrigo, né, que são entre os melhores jogadores. Que não foi bem em nenhum dos 2 jogos. Volantes que atuam fora do país e que jogam muito bem nos seus clubes. Danilo, o lateral direito, como disse o Jean, que joga como zagueiro, experiente. Você diz lá no comecinho contra a Inglaterra e Espanha. No geral. Quando você termina essa data FIFA, com o Brasil com 2 vitórias, você não tem nenhum desses jogadores crescendo. E como eu acho que a seleção brasileira hoje não tem posição cativa, porque os melhores jogadores não são referências para um jogo bem jogado, eu acho que o Dorival precisa mudar a política de construção da seleção e precisa começar a privilegiar desempenho na seleção. Não quem pode desempenhar melhor, quem consegue desempenhar melhor na prática. O que diz, entre aspas, que boa parte desses caras não começam jogando as principais partidas. Aí você vai ter o Savinho, talvez sim, mas se não quiser, você pode ter o Luiz Henrique, que atua no futebol brasileiro. O Gerson, por exemplo, muito pouco exigido hoje, importa. Fez um bom jogo, vai ser muito exigido nos próximos jogos. O Brasil tem grandes adversários, tem o Uruguai em crise como grande adversário na próxima fase. Igor Jesus, começa jogando ou não começa jogando? Você tira o Igor Jesus para colocar quem? Para colocar o Endrick? Não tira o Igor Jesus, ou seja, essa data FIFA, ela deixa, apesar dos resultados, mais perguntas do que respostas. Porque numa disputa de longo prazo, numa seleção bem construída, o Vini Júnior é titular absoluto. Não se discute isso. Não é algo que nem deve ser questionado, né? Então, assim, eu estou citando o Rodrigo, por exemplo, joga.
na seleção, pelo menos até o Neymar chegar, né? Se o Neymar voltar bem. Então, Mas o Neymar hoje não seria o Rafinha? Mas o Rafinha dá para tirar hoje? Não. Você achou que o Rafinha foi bem nos jogos? Eu acho que o Rafinha marca mais, o Rafinha é mais versátil, eu acho o Rodrigo muito mais jogador que o Rafinha. E se você olhar o desempenho na Copa América, que deve ser considerado, quem joga é o Rafinha. Então, assim, o Calçade falou uma coisa sobre quem deve ser titular, quem não deve ser titular, que não tem titulares. Eu concordo muito, eu acho que a ideia de montagem de seleção era baseada, ou é baseada em nomes de quem são os melhores jogadores. Eu acho que os melhores jogadores, com o tempo, vão ganhar sua posição. Mas eu acho que a montagem inicial de seleção, pelo que tem se mostrado, talvez, por isso que eu falo que deixa mais perguntas do que respostas, tenha que ser com o melhor desempenho na seleção. E aí, como é que você traz grandes jogadores de fora e explica para eles, olha, vocês vão começar no banco. Aí é gestão de elenco. Mas você acha que só convenceu os jogadores de fora? Por exemplo, o Endrick se firma no Real Madrid. Então, de repente não vire titular, mas entre com a frequência que está entrando e comece a marcar mais gols do que veio fazer. Na verdade, ele só fez um gol por enquanto, né, no Real Madrid. Mas ele consegue uma evolução considerável no Real Madrid. Vocês acham que será possível manter o Igor Jesus como centroavante? Não, é o que eu acho assim. Eu entendo o que o Birner está falando. Agora, a seleção ela não permite... essa sequência ela acaba não tendo um valor tão... Porque daqui a um mês... A gente até esqueceu quem jogou ou não. Esqueceu quem jogou. Ah, legal. Não. Pô, lembra que no mês passado o Luiz Henrique entrou bem pra caramba nos 2 jogos e fez os... Claro que olhando para isso, olhando para uma lógica de clube, de sequência de jogos, é normal, né? Seria normal que no próximo jogo da seleção brasileira o Luiz Henrique começasse como titular. Não interessa quem sai, mas seria normal ele entrar como titular. Só que aí a gente vai ter coisas que pesam mais do que o desempenho no futebol brasileiro. Gostem ou não as pessoas. Eu sei que muita gente fica irritada com isso, mas se, por exemplo, numa Champions League, o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius Júnior destroçam grandes adversários com atuações exuberantes, destroçam o Barcelona com atuações exuberantes, jogando juntos, trabalhando juntos, como que você vai daqui a um mês lembrar do Luiz Henrique, que fez o que fez nos jogos contra Peru e Chile pela seleção brasileira, e ignorar aquilo que nas últimas rodadas fizeram 3 caras que atuam no Real Madrid contra os melhores times do mundo? E tem que falar sobre essa situação, que a gente falou muito bem do Luiz Henrique, né? O Igor Jesus que está se firmando na seleção. E, Mauro, você falou outro dia, eu até discordei, eu falei, não, mas agora eles são jogadores do Botafogo. Pode ser que eles vão embora, mas eles estão no Botafogo nesse momento. Mas você disse, são jogadores que muitas vezes engana-se a situação, porque eles vêm para o Botafogo e depois vão para outro clube da SAF do Textor. E aí saiu a reportagem, na hora eu lembrei, né? É de você, que disse que Luiz Henrique e Igor Jesus só continuam no Botafogo se o Botafogo vencer a Libertadores, porque aí o Textor gostaria que eles jogassem o Super Mundial de Clubes, provavelmente pensando numa futura venda, né? Se jogarem muito bem o Super Mundial, podem ganhar valor de mercado. Se não, eles vão para o Lyon. É o que você já esperava, Mauri? Isso aí, antes de começar, é uma meia-verdade, tá? Não existe nada travado sobre isso, até porque o próprio Luiz Henrique, que diziam que ele ia chegar no Botafogo, ficar até o meio do ano e depois ir pro Lyon, não foi. Ele quis ficar até o final do ano. Assim como ele pode querer ficar mais tempo, se ele por acaso achar que o Lyon tá muito mal e ele prefere ficar no Botafogo, porque aqui ele foi convocado para a seleção e na Europa ele estava pagado no Bet, pode ficar de novo pagado novamente no Lyon e pode preferir ficar. Isso aí não é algo cravado. O jogador vai decidir, né? E se porventura vier a proposta do Manchester City, Manchester United, Chelsea e Escambau 4, por eles não iriam para o Lyon, iriam vendidos para esses outros clubes. Então isso é uma meia-verdade, tá? Por isso que você deu aquela declaração? É importante colocar no contexto, né? O programa começou, aí você falou várias coisas, entre elas, jogadores que atuam no Brasil e tal, foram decisivos contra o Chile. E aí eu disse, são jogadores que atuam no Brasil numa condição muito peculiar. Ele não é um clube que tem pujança, força, poder para contratar jogadores como eles, que custam um bom dinheiro, como o caso do Almada, né?
O clube pertence a uma holding, ele virou uma empresa, virou uma SAF, e alguém foi lá e comprou. Então o investidor coloca dinheiro aqui e ali, tanto que já foram jogadores daqui para o Lyon, daqui para o Molenbeek, já voltou. É o caso do Adrielson, é o caso do Jefinho, o Lucas Perry ficou por lá, o Segovinha já foi para lá, agora está no Oriente Médio, foi para a Bélgica, né? Então os jogadores ficam transitando entre os clubes. E foi amplamente divulgado, quando o Luiz Henrique foi contratado junto ao Betis, que ele viria com a condição de voltar para a Europa. Isso os noticiaram do Botafogo, dos setoristas do clube, dos setoristas do... Mentira. Noticiado por Globo.com, né, por UOL, Jovem Pan e tal. A mídia botafoguense, ela replicou essa informação, mas ela sempre disse que isso aí não era cravado em contrato nenhum, não tinha lugar nenhum isso, que era uma imposição, não tem lugar nenhum isso. Agora dizer que a mídia botafoguense que divulgou isso, mentira, causada. Na época, quem divulgou foi UOL, Jovem Pan, Globo e etc. Do clube que acompanha o dia a dia. Que o jogador voltaria depois para o futebol europeu para jogar, provavelmente na França, no outro time da holding, que é o Lyon. Então, na minha visão, esses jogadores atuando no Botafogo não são demonstração de força do futebol brasileiro, porque é uma situação real, é uma situação fantasiosa. O Botafogo não se reestruturou, que nem o Palmeiras, por exemplo, para contratar jogadores caros. Ou o Flamengo. O Botafogo está se reestruturando, sim. Não pelos meios associativos, mas pelo meio da SAF. É um mecanismo legal. Lá fora, 99% dos times são SAF. São clubes e empresas, vamos dizer assim. O City, o Chelsea, o PSG, o United, entre outros vários. Quase todos são SAF. O Bayern de Munique, quase todos são. Então, quer dizer que, por exemplo, o Chelsea não teria condições, é ilusório dizer que o Chelsea contratou o X jogador e é campeão de tal campeonato porque ele é uma empresa. Claro que não, isso é um puro choro. Tá achando ruim? Vira SAF também. Agora, não gosta do modelo SAF? Não reclame, porque é um modelo legal e é sim uma nova realidade do futebol brasileiro. Então, sim, se jogadores vierem aqui para cá, os montes, por causa da SAF do Bahia, do Botafogo, do Cruzeiro, do Galo e etc., do Vasco, é uma realidade brasileira sim, é uma nova realidade, está na lei, né? Choro. Ou Fortaleza, dentro do seu patamar. O Botafogo ele foi comprado e o cara contrata o jogador, está correto, não está fora da lei, não tem nada errado. Vai lá, coloca o jogador aqui e ali e evidentemente isso visa o quê? Fazer a roda girar, fazer negócio e tal. Perfeito. Não tem nada de errado aí. Mas não é o Botafogo que se preparou, então o futebol brasileiro hoje tem pujança, força, os times se estruturaram, trazem jogadores da Europa. Alguns sim, outros não. Foi isso que eu falei. Algumas pessoas ficam incomodadas, mas isso não é opinião, gente, é uma constatação, né? Não é fato nenhum, nem nenhum tipo de constatação. É opiniãozinha sua só. Só isso. Não é nenhum fato. Alguém vai me dizer que o Botafogo conseguiria contratar os jogadores se não fosse essa situação, né? Talvez se o Botafogo tivesse uma estatal botando milhões e milhões por mês aqui, tivesse a maior cota de televisão do Brasil, talvez conseguisse. E a questão das SAFs do Brasil, como acontece, tudo que já discutimos aqui amplamente. Isso não é novidade. Não é novidade. Os jogadores estão aqui, mas a ideia é sempre negociar. Vai um, vem outro, traz para cá, leva para lá e tudo mais. Então, se for realmente isso, não é nada surpreendente. Aliás, o clube lá na França está em maus lençóis, lá está mal colocado no campeonato, tinha que vender 100 milhões de euros para se ajustar ao fair play financeiro, só conseguiu vender cerca de 40% desse montante. Que eu me lembre, o Lyon voltou a figurar em uma competição, se classificar para uma competição continental europeia depois de não sei quantos anos. Então, mal das pernas, não entendi. Então pode ter problemas lá na frente, lá existe um certo rigor com relação a esse tipo de situação, tanto que o próprio Bordeaux foi extinto, né, por conta de suas dívidas, né? O clube tradicional também, como é o caso do Lyon, que também já foi campeão francês, também já jogava a Champions League e tudo mais. Então é isso não é nada surpreendente, é como funciona, gente. Só que assim, você fala desse tipo de coisa, as pessoas ficam no mimimi danado, porque confundem, acham que é um ataque ao Botafogo, não é um ataque ao Botafogo, nada disso. Mas não é que confundem. Uma coisa é você falar, inclusive depois de debochar, falar, por exemplo, que o Botafoguense não está acostumado a ter jogador da seleção brasileira. Isso aí, por acaso, foi uma interpretação? Tiraram de contexto também? Uma coisa é você falar com esse pezinho no chão e pianinho, como tá falando aí.
depois de levar muita pancada. Até o Richarlison debochou de você. Tanto que você é piada no meio futebolístico, o Richarlison, que nem é botafoguense nem nada, nunca jogou aqui, debochou de você num vídeo que você falou sobre o Igor Jesus, sobre o Luiz Henrique, no seu Instagram. Vou mostrar aqui na tela depois o print. Então, uma coisa é você falar desse jeito de mais calminho e mansinho. Outra coisa é falar todo putinho, revoltado, cheio de arrogância e com um monte de ironiazinha. Então, ninguém tirou de contexto, não. E você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque uma hora você fala uma coisa e você fala outra, você arrega, né? Não tem nenhum tipo de mal interpretação, não. Ninguém tirou de contexto, não. Eu vou te voltar rapidinho pra gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan. A gente tá voltando pra rádio pra ficar na rádio e no YouTube. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César falando sobre essa situação aí de Luiz Henrique e Igor Jesus só ficarem no Botafogo, provavelmente, se vencerem a Libertadores. Se não, devem ir pro Lyon, Mauro. Então, isso não surpreende, porque é o modelo de negócios, que é esse. O jogador circula por aqui. Se você pegar, por exemplo, o Grupo City, o Girona pertence ao Grupo City. O menino lá, o... Savinho jogava no Girona. O Guardiola gostou. Foi pro City. Simples assim. Se amanhã um jogador do Bahia agradar o Guardiola, pode ir pro City. Por quê? Porque a cabeça do negócio ali, até o nome é o Grupo City. Por quê? Por causa do Manchester City. Então, a cabeça desse grupo multiclubes, digamos assim, é o Manchester City. Então, quem se destacar pode ir para lá. Como acontece. Quem é mais importante na holding? Imagino que seja o Lyon, porque está na Europa, pode jogar Champions League, está numa liga europeia. Não é o Botafogo. Como não seria o Flamengo, se fosse o Flamengo pertencesse ao John Textor? É um time da Europa, não tem como comparar. Mesmo sendo da França, que não é o principal campeonato. Então, os jogadores que se destacaram aqui no Botafogo, o que ele fez? Levou para o Lyon. Adrielson. No caso, ele levou para o Lyon, mas ele já tinha uma proposta para sair para outros clubes. O que ele fez foi só manter na holding, né, visando valorizar o jogador mais depois ainda estando no Lyon e vender mais caro. E outra, diferente do que você falou de Savinho e lá, vai puxar e vai levar, no Botafogo ninguém pega e puxa e leva embora não, tá? Tem que comprar o jogador. Ele tinha proposta para sair para outros clubes, o Lyon cobriu a proposta e levou o jogador, né? E mais, levou para valorizar lá. Se ele for revendido lá, o Botafogo manteve 40% do Adrielson e do Lucas Perry. Então, se for o Perry tá bem lá no Lyon, for revendido, o Botafogo, digamos que venda por 100 milhões de reais. O Botafogo fisga 40 milhões de reais. Então, não é tipo, vamos tirar daqui porque é clube satélite, é de graça. Não. Tem um caixa, tem que botar dinheiro aqui. E se fosse tão menos importante o Botafogo do que os outros clubes da holding, em qual clube você acha que o Texas investiu mais dinheiro esse ano? Botafogo ou Lyon? Lucas Perry e antes o Jefinho. Jefinho e Adrielson voltaram, não vingaram. O Lucas Perry vingou, está lá jogando no time francês. E outros poderão fazer esse caminho também. Agora, aí tem uma série de questões. Se ele contrata o Luiz Henrique por 20 milhões de euros aproximadamente, né, digamos que tenha sido esse o valor final, e coloca no Lyon, ele tem que justificar a contratação. No Botafogo, não, aqui não tem fair play financeiro. Você pega, traz o jogador e acabou. Ou seja, o clube não precisa justificar a receita que tem para contratar o jogador. Contrata, acabou, ponto final. Não importa de onde vem o dinheiro. Na Europa, você tem que justificar. Você tem que explicar. Você tem essa receita, contrata o jogador, você tem condições de pagar. Existe uma regulamentação, que tem falhas, é claro que tem falhas. Né? Alguém fala, mas o Chelsea contrata jogadores também assim. Sim, podemos também discutir o modelo inglês, tem uma série de problemas. O Manchester City tem 115 denúncias de violação de fair play financeiro, até agora não aconteceu nada. Está sendo julgado, né, amor? Esse ano parece que vai sair alguma coisa, vamos ver. Então, não estou dizendo que é perfeito, mas existe uma regulamentação mínima. Aqui não tem nenhuma. Zero. É meio que um paraíso para quem quer fazer esse tipo de negócio, que é legal, você vem aqui e faz. Né? Agora, se o Chelsea contrata um jogador, tem uma diferença na minha visão. O Chelsea não contrata para depois colocar num outro clube maior que ele, contrata para ele. E aqui não. O jogador... Só me responde uma coisa. Alan veio para ir para depois pro Lyon? O Tiquinho veio para depois ir pro Lyon? O Eduardo, o Júnior Santos, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, o Gregory, o Bastos, o Barbosa, o Alex Telles, entre vários outros aí que eu posso citar, vieram para ir pro Lyon, o John. Não tem perfil e muitos não têm nem idade
para ir pro Lyon, né? Não é o tipo de jogador que um mercado europeu se interessa. Então, sim, o John Textor contrata e muito visando o Botafogo, não visando o Lyon. Agora, jogador A ou B se destaca muito ao ponto de ir para a seleção brasileira e tem idade para ir para a Europa e tem outros times da Europa querendo, ele vai ser vendido para esses outros times da Europa, ou se for um valor que o Lyon pode cobrir visando uma outra valorização, o Lyon vai lá e pega, mas todo time vende grandes destaques para a Europa. Flamengo, o Gerson ganhou 2019 aqui pro Flamengo, se destacou, foi para o Olympique de Marseille, saiu. O Pablo Mari, entre outros aí, o Arão, o Rodinei, todos saíram para a Europa, né? Até o grande Flamengo, o Andrés Pereira, vários jogadores saíram do Flamengo, foram para a Europa, vários. Vinícius Júnior, Paquetá, etc. Por que o Botafogo não pode trazer um jogador, ele se valorizar muito rápido e ir para a Europa? É um crime? Porra, Maurinho, essa hora da noite. Veio com esse intuito. Se a 777 não fosse a falência, ela trazendo jogadores para o Vasco, talvez do Vasco quisesse levar para o Genoa, na Itália, porque vai ter mais visibilidade jogando contra a Juventus do que jogando contra o Flamengo. Ou então para o Hertha Berlim, se não tivesse caído para a segunda divisão, né? Porque é melhor ver o cara jogando contra o Dortmund, contra o RB Leipzig, contra o Bayern de Munique, contra o Bayer Leverkusen, campeão alemão, do que ver jogar contra o Corinthians. Tem mais visibilidade. Então é isso, é apenas como as coisas funcionam. E isso não surpreende em nada. Em nada. É assim que a coisa vai ser. Não tem nada de assustador nisso. E é um direito que ele tem. Ele traz o jogador para cá, ele tem que fazer a roda geral, cara. O cara tem que fazer o dinheiro. Ele já teve um problema esse ano, que foi a não concretização da compra do Everton. Foi comprado por um outro americano, outro bilionário americano. Não foi o John Textor que conseguiu comprar. E ele tinha o plano de lançar ações. Isso foi amplamente divulgado na imprensa, né, na Bolsa de Nova York, e para isso tinha que ter um time na Premier League. Ele não tem. Ele tem o Crystal Palace como acionista minoritário, né? E quem acompanha o noticiário lá de fora vê que o Lyon tem tido uma série de problemas aí que ele vai ter que resolver. Não sei como vai ser, vamos aguardar. Isso, de alguma forma, pode afetar a holding, pode ser bom ou ruim para o Botafogo. Bom ou ruim como? Bom se isso implicar de alguma maneira na permanência desses atletas mais caros por mais tempo no clube carioca. E ruim se, por acaso, a saída for levar os caras para lá, para reforçar o time, para evitar um rebaixamento, algo do gênero, né? Como emprestados. De maneira que ele não consiga encaixá-los, reforçando a equipe com a Almada, com o Igor Jesus, com o Luiz Henrique, com quem for, sem caracterizar novas aquisições, o que daria, em tese, novos impactos nessa questão do fair play. Isso só demonstra que o Maurinho, ele fala muita merda sobre coisas que ele não conhece. Ele nunca deve ter lido nada sobre a SAF do Botafogo, o contrato, como ela foi estabelecida, porque não é permitido. Isso desde o início se fala. Quando falamos de barriga de aluguel, de clube satélite, debochavam e tal, já se explicou 1 milhão de vezes. Várias pessoas do Botafogo, né, que já saíram, já entraram outras no lugar e tal. Já foi Jorge Braga, agora é Tairo, etc. Né? O Botafogo amarrou muito bem o seu contrato de venda da SAF, né, para o Textor, ou para qualquer outro que quisesse comprar na época, mas foi o Textor primeiro. Não pode pegar ativos do clube e levar ao modo dane-se, sem pagar nada, só, empresta pro time de fora lá, pega o craque do time e empresta pro time de fora, ou pega a joia da base, revelação do campeonato e leva para de graça. Não pode. O Botafogo não entrou num modelo de SAF parecido com o Bahia City, parecido com outros clubes aí pelo mundo afora. Não é uma holding parasitória, onde você tem um time que suga tudo do outro. Não é assim. O caixa do Lyon é um, o caixa do Botafogo é outro. Todo jogador que saiu do Botafogo, Jefinho, Adrielson, Perry, que foram pro Lyon, todos saíram com um custo. Todos foram comprados. Saiu o dinheiro do caixa do Lyon. Mas o bolsa do Textor, dane-se. Saiu o dinheiro do caixa do Lyon, entrou o dinheiro no caixa do Botafogo, foi pro balanço, virou faturamento. Esses que tanto cobram aí que faturou tantos milhões e gastou tantos milhões. Não tem esses 300 e poucos que você fala que recebeu e o tanto que gastou? Esse que recebeu, nesse bolo que recebeu de dinheiro no ano passado, está inclusa a venda do PR e do Adrielson. E também a do Jefinho no começo do ano. As 3 vendas estão lá. Então, Maurinho, pelo amor de Deus, faça um trabalho jornalístico. Ou então peça demissão. Porque a Jovem Pan
é um programa de rádio ali, é um programa jornalístico sobre o esporte, né? Ou se assuma como comentarista apenas. Mas você diz jornalista, você diz que é jornalista de futebol, né? Esportivo. Ou você é jornalista e apura os fatos, ou você é um mero comentarista. Decida-se ou peça demissão, Maurinho. Está falando muita merda. Bom, na enquete eu colocaria a seleção peruana é muito fraca. Ela é muito fraca. Não dá para você olhar e falar assim. Se você for analisar friamente, você vai falar assim, pô, o Brasil sofreu para fazer 4 gols na seleção peruana, né? Foram 2 de pênaltis, o primeiro tempo o Brasil foi mal, não criou quase nada, teve aquela jogada do Gerson, o lançamento pro Rodrigo, acho que foi pro Rafinha, né? Que ele tentou dar uma encobertinha e tal. Pouquíssima coisa aconteceu no primeiro tempo. Time lento, empacado, sofrendo para ter criatividade, para ter agressividade. O segundo tempo melhorou. O segundo tempo foi melhor, conseguiu fazer mais 3 gols lá, venceu por 4-0, mas, cara, longe de convencer, longe de você... a única coisa que eu acho que tem que se ressaltar do coletivo é que, assim, quando você faz 4 gols em alguém, tira aquele peso, né? Os jogadores ficam mais leves, né? Então, na própria coletiva, nas entrevistas, quando falaram, você via os jogadores mais leves, né? Então, isso sim ajuda. Mas o futebol mesmo, eu acho que não convenceu. As coisas que eu gostei mesmo foi o Luiz Henrique, que eu acho que tem que ser titular da seleção brasileira. O Luiz Henrique tem que ser titular. Eu acho que o Wanderson mostrou que o Danilo passou, né? A fila andou. Então, não estou falando que o Wanderson convenceu, é o titular absoluto da seleção brasileira. Não, o Wanderson mostrou que tem alternativas, que o Danilo, a fila andou para ele. Tem Vitinho ainda que pode ser testado, tem o William do Cruzeiro, e vai aparecer mais alguns aí. Lateral direito vai aparecer, né? Então, eu acho que o Danilo tem que ficar na Juventus, fazendo o trabalho dele, e a seleção brasileira deu. O senador da República, Jorge Cajuru, e o presidente, né, ele é o presidente da CPI das apostas esportivas, ele deu uma entrevista hoje e citou o Luiz Henrique, dizendo que o camisa 7 do Botafogo não será convocado antes do jogador Lucas Paquetá. E ele meio que mostra que o Luiz Henrique não tem nenhum tipo de envolvimento, ao contrário do que o O tenta insinuar, né, em suas postagens. Segundo o senador da República, o jogador do Botafogo meio que entrou numa barca furada, foi meio que jogado ali no que aconteceu, sem entender o que está rolando. Vejam aí, o que o Cajuru falou é um pouquinho extenso, mas ele fala em que pé anda a CPI, quando eles têm que entregar, e que ele também recebeu algumas outras falas importantes de determinados players que podem fazer com que mais lados obscuros apareçam na CPI. Vejam aí. Então, primeiro, em primeira mão, a vocês, as 2 notícias que o Brasil queria. Nós conseguimos ontem, aqui em Brasília, intimar o jogador Paquetá. Portanto, ele está confirmado e eu já queria essa semana. Infelizmente, por causa de sessões semipresenciais, nós voltaremos no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira. Quarta-feira também, dia 30, reunião. Aí teremos 3 reuniões semanais e em cada reunião pelo menos 5 convocados, porque nós temos pouco antes do Natal que entregarmos o relatório que é o mais esperado no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então, Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane, também convocada, aceitou, estará presente. Juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. Ou seja, jogaram o atleta numa situação em que ele nem estava sabendo do que estava acontecendo. Com relação às novas informações que nós temos através de novos elementos, novas fontes, que não tem nada a ver com o depoimento do William. O William, para ficar bem claro, ele só não nos recebeu até agora em Lisboa, mas na verdade ele não está em Lisboa, ele está na região de Porto, por medo de ser assassinado e por medo da gente levar a Polícia Federal, no caso Romário, eu e senador Girão. Não existe isso.
Nós não temos poder para prendê-lo lá. Esse é um papel da Polícia Federal e são 3 mandados, cabe a ela essa situação e não a nós. Nós queríamos o que foi combinado com ele, que vocês viram aqui na CPI, que ele entregasse as provas que tem, se pelo menos apresentar 30% delas, ele já vai estar prestando um serviço ao futebol brasileiro, do contrário, ele vai ficar como um falastrão. Eu não quero julgá-lo de forma alguma. Vou esperar mais um pouco, entender esse medo que ele está tendo, mas felizmente outras pessoas criaram coragem, nos procuraram, tem novidades, tem novas informações quentíssimas que a partir do dia 29 dará um pique de trabalho grande, porém eficiente, de materialidade a esta CPI da manipulação de jogos e de casas de apostas. O senhor acabou de mencionar 2 jogadores, não são 2 qualquer jogadores, são 2 jogadores que estão em times importantes e jogam pela seleção brasileira. Como é que o senhor vê isso? 2 jogadores jogando pela seleção brasileira, ouvidos pela CPI, que podem ser ouvidos pela CPI? Não, vão ser ouvidos, né? A questão do Luiz Henrique, do Botafogo, eu não acho justo ele já ser convocado sem antes a gente ouvir o Paquetá, porque quem o envolveu foi o Paquetá e aí as informações, até a CPI até agora, dão conta de que ele entrou como gaiato no navio. Bom, pessoal, sobre a questão do Luiz Henrique, são várias questões, né? São 3 questões sobre ele no mesmo vídeo, né? Luiz Henrique na seleção brasileira, como o Casagrande falou. Também concordo que passou da hora de ser titular na seleção brasileira. Jogadores como Paquetá, Danilo, o próprio Rodrigo, cara. O que tá jogando o Rodrigo na seleção brasileira? Jogando nada, assim como o Vinícius Júnior. Danilo jogando nada, Paquetá jogando nada, né? O André jogando nada. E os caras estão aí com vaga cativa, né? Eternamente titulares da seleção brasileira. Eu acho que o Luiz Henrique é um dos caras que, no lugar de quem vai entrar, não sei, mas tem que entrar nessa seleção brasileira urgentemente. Sempre que entra, ele muda a seleção, tá? Agora, Luiz Henrique partindo para a parte do Lyon. Como eu já comentei aí durante o vídeo do Mauro César, do Pilhado, né? Fui dando meus pitacos. Eu acho, já falei o que tem de informação, né? Agora, minha opinião, eu acho que se for para ir pro Lyon, ficar no meio de tabela para baixo, né? Ou meio de tabela para cima, meio de tabela ali do campeonato francês, né? O Luiz Henrique, não sei o Almada, não sei o Igor Jesus, né? Que nunca foram para Europa. O Luiz Henrique já foi para Europa, já voltou da Europa. Ele entende como é estar num time que não é protagonista do seu campeonato. Ele foi do Bet, né? Jogava bem pelo Bet, tá? Não era reserva nem não. Jogava bem pelo Bet. Só que ele não tinha destaque suficiente para ser lembrado pela seleção brasileira. Hoje no Botafogo ele foi lembrado e acho que se for para ir pro Lyon, eu acho que ele prefere ficar. Se eu fosse apostar alguma coisa, entre ir pro Lyon ou ficar aqui, eu acho que ele prefere ficar para buscar aí, quem sabe, uma transação para um time maior. O Manchester United, como já falamos, que tem sondagem, ou algum outro time de algum outro mercado aí mais pujante. O Almada e o Igor Jesus é outra história. Nunca foram para a Europa. Todo jogador tem sonhos de ir para a Europa, né? O Almada se destacou no mercado americano, o Igor Jesus no mercado árabe. Então são outros mercados. Eles nunca foram para a Europa e aí eles buscam. Todo jogador tem um sonho de jogar na Europa e de ter a chance de jogar num clube europeu que possa dar visibilidade para ir para outro clube europeu, né? Eu acho que a mentalidade do Luiz Henrique, do Igor Jesus e do Almada são meio diferentes pela experiência de vida que eles tiveram em seus clubes, últimos clubes antes do Fogão. Agora, Igor Jesus sobre CPI. Concordo com o Cajuru, né? Não faz sentido você levar o Paquetá e o Luiz Henrique juntos, como propuseram tempos atrás. Tem que levar o Luiz Henrique depois do Paquetá. Você ouve o Paquetá primeiro, vê se faz sentido levar o Luiz Henrique, né? E aí, se fizer, você leva. Mas já é uma coisa que o Cajuru meio que desmentiu a UOL, né? Porque o UOL diz que não, tanto o Rodrigo Matos quanto o PVC, entre outros, Mili Lacombe, etc. Não, porque o Luiz Henrique tem envolvimento, o Luiz Henrique tem comprovante de Pix, o nome do Luiz Henrique. Cara, eu posso fazer um Pix para uma pessoa por vários motivos diferentes. Comprei a casa dela, comprei o carro dela, pedi dinheiro emprestado, depois devolvi o dinheiro emprestado para ela por Pix, né? Pagamos uma conta que na hora não tinha dinheiro, ele pagou a conta sozinho, o que eu ia rachar com ele, eu paguei depois, né? Entre outros vários motivos. Ou um suborno. Mas, você constatar que foi um suborno só porque tem um Pix na conta do cara, é muita doideira, né? Convenhamos que, pô, no mundo do futebol, ainda mais dois jogadores que são contemporâneos, né? Das bases dos times cariocas, Fluminense e Flamengo, né? Se enfrentaram muitas vezes,
jogaram em seleção de base juntos muitas vezes, né? É normal que esses jogadores se conheçam e tenham algum tipo de relação que não é necessariamente envolvimento com corrupção no futebol. Agora, irresponsáveis são esses caras do UOL que martelaram que, vamos dizer assim, insinuando que o Luiz Henrique tinha envolvimento com manipulação de resultado, com apostas esportivas, porque recebeu um pix de um parente do Paquetá, né? Isso aí é uma irresponsabilidade, coisa que jornalista não faz, mas esperar do UOL, de seus membros do seu corpo jornalístico, profissionalismo é muito difícil, né? Aí é complicado. E sobre o resto do vídeo, gente, sinceramente eu acho que o Botafogo aí tá cada dia mais forte no mercado. Ele vai sim trazer jogadores fortes e vendê-los depois, né? Não, isso não tem nada a ver com barriga de aluguel ou com clube satélite. Se for assim, então, Palmeiras virou satélite do Real Madrid, Palmeiras. O Flamengo também virou satélite do time lá de fora. Todo time pega jogadores, destaca eles no mercado, leva eles para um patamar de visibilidade maior e depois repassa, revende, lucra com isso e faz a mecânica girar. Ficar polemizando com isso é besteira. Jogadores do Botafogo que são jovens, tem mercado lá fora. O Cuiabano é um que se demole, daqui a pouco também pinga lá fora. Não adianta, cara. Jogador jovem que se destaca vai ser vendido uma hora ou outra. E tomara que, se porventura formos ao Super Mundial, que realmente fiquem, né? A não ser que chegue uma proposta muito irrecusável de 300, 400 milhões de reais para um deles, que aí, sinceramente, se recusar, eu serei contra a recusar uma proposta dessa, porque é um valor que sana qualquer tipo de problema financeiro do Botafogo num espaço muito curto de tempo, que esperavam resolver em anos, vai se resolver em poucos meses, né? É um valor que muda a realidade de um time endividado como é o Botafogo. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo, tenham curtido o conteúdo. Ó, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.